Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui no nosso penúltimo vídeo no estudo da radioatividade, falando sobre aplicações da radioatividade no nosso contexto econômico, mecânico, no contexto da saúde também. Esse nosso 10º vídeo, ele tem por título Rastreadores radioativos. É possível que você encontre na literatura e na internet a palavra traçadores também, e aqui está querendo dizer a mesma coisa. Os cientistas podem analisar processos biológicos ou mecânicos usando pequenas quantidades de isótopos radioativos como rastreadores. Essa é a nossa ideia inicial. Isótopos radioativos dos elementos foram produzidos bombardeando os elementos com nêutrons e outras partículas. Então, nós vimos isso que acontece na atmosfera de forma natural ou também dentro de aceleradores de partículas produzindo transmutações artificiais ou naturais. Esses isótopos produzidos, eles estão disponíveis para serem utilizados e eles são muito úteis tanto para a pesquisa científica quanto também na indústria, na área médica também. Os cientistas, eles podem analisar os processos biológicos ou mecânicos usando esses isótopos produzidos de maneira artificial ou natural, como uma forma de um rastreador de um determinado evento ou fenômeno ou defeito, se for uma aplicação industrial. Vamos falar mais sobre isso. Por exemplo, pesquisadores misturam uma pequena quantidade de isótopos radioativos com fertilizante antes de aplicá-lo em plantas em crescimento. Então, as plantas vão absorver esse isótopo radioativo. E uma vez que as plantas estão crescendo, a quantidade de fertilizante absorvida pela planta pode ser facilmente medida com detectores de radiação. A partir dessas medições de quanta radiação a planta absorveu, contendo aqueles isótopos, os pesquisadores dizem para os agricultores qual é a quantidade de fertilizante que deve ser usada. Então, perceba a radiação tendo uma aplicação aqui agroindustrial. O isótopo radioativo ele é inserido no fertilizante como uma forma de medir o quanto daquele fertilizante foi absorvido por aquela planta. Então, quando esse isótopo é inserido na planta, no meio ambiente, com um determinado equipamento, você mede o quanto daquela amostra total radioativa foi absorvido pela planta. E aí você tem aqui uma questão também de economia, porque para grandes lavouras, dependendo do fertilizante, isso é uma quantidade de dinheiro enorme. Então, para não haver desperdício de recurso, você determina exatamente o quanto aquela área coberta por aquela determinada plantação consegue absorver do seu fertilizante, utilizando essa aplicação com isótopo radioativo. Mas acho que você deve estar se perguntando, né? Mas e essa planta? Depois a gente come ela e fica com radioatividade dentro da gente? A gente pode utilizar aqui a questão de isótopos que têm meia-vida extremamente curtas, tá bom? Então a planta absorve isso e ali a poucos dias ou meses esse isótopo ele já decaiu para alguma coisa que já não é mais radioativa. É só para fins de estudos. Bom, continuando, os rastreadores eles são utilizados também na medicina para estudar o processo de digestão e a forma como os produtos químicos se movem no corpo. Então, uma determinada amostra radioativa é ingerida pelo paciente, né? Alimentos contendo uma pequena quantidade de algum isótopo radioativo são ingeridos por um paciente e o caminho desse rastreador na comida são seguidos através do corpo por um detector de radiação. Então a amostra vai passando pelo sistema digestório e com uma máquina de detecção dessa radiação nós temos o caminho que esse alimento percorreu dentro do corpo do paciente. A radiação ela também é utilizada para exame de tireoide também. Tem alguns exames que é requisitado o paciente
fazer a inserção do isótopo radioativo do iodo para poder tirar uma amostra, uma foto de como que está a saúde da tireoide do paciente. Há centenas mais de outros exemplos da utilização desses isótopos radioativos, citando mais alguns. Isótopos radioativos podem evitar que os alimentos estraguem rapidamente, matando os micro-organismos que normalmente levam à deterioração. É assim, por exemplo, que o Brasil e países tropicais conseguem exportar banana para a Rússia, por exemplo, né? Uma viagem extremamente longa, pode ser feita até mesmo de navio e, enfim, para banana chegar no destino com uma boa qualidade, ela é bombardeada com radiação para matar micro-organismos que colaborariam para a deterioração daquele produto que está sendo exportado. Isótopos radioativos também podem ser usados para rastrear vazamentos em tubo. Então, derrama-se uma amostra dentro do tubo e com um aparelho você detecta onde que tem um vazamento. Então, aqui o aparelho detecta, aqui ele não detecta. Então, entre esses dois aparelhos deve haver um rompimento da tubulação, indicando aqui uma precisão aonde deve ocorrer a manutenção da tubulação. Okay? E também nós temos que os engenheiros estudam o desgaste do motor do automóvel, tornando as paredes do cilindro radioativa e medindo as partículas que se desgastam com um detector de radiação. Isso aí é uma aplicação mecânica, ok? Mais uma aplicação aqui, a vida útil de morango frescos e outros perecíveis é significativamente aumentada quando o alimento é submetido a raios gama de uma fonte radioativa. Então aqui a gente tem uma amostra de morango tomadas por fungo, né? Aqui a gente tem morangos saudáveis que foram bombardeados por radiação gama. Então todo esse fungo que estava presente aqui na forma de microesporos, né? Eles são inativados com o bombardeamento de radiação gama, permitindo que o alimento ele fique com maior durabilidade, podendo até ser exportados. Finalizando então esse nosso penúltimo vídeo, os cientistas podem usar os isótopos radioativos para analisar processos biológicos ou mecânicos. Então fica aí a pergunta para você responder. Obrigado pela sua paciência, por estar acompanhando essa série até aqui. Deixe o seu like ou o seu dislike. O seu comentário ele é muito importante. Responderei o mais breve possível. A gente se encontra no próximo vídeo, encerrando esse assunto sobre radioatividade aqui nesse canal. Obrigado pela atenção.